Olá, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a demografia brasileira, mais precisamente sobre a diferença entre população absoluta e população relativa. Aqui nós temos um mapa, certo? Um pouco diferente, mas essas luzes, né, esse brilhozinho aí no mapa seria mais ou menos como está distribuído a população no Brasil. Nós vemos aí que tem alguns lugares que estão bem vazios, digamos assim, né, bem escuros, outros estão mais claros. Nós vemos que a maior concentração ela está aqui embaixo, né, no sul e no sudeste, também aqui no nordeste. A região de fato menos habitada, digamos assim, está mais ali para o centro-oeste e o norte, né? E nós vemos também outra coisa, que mais para o interior do mapa, que seria mais para dentro do território brasileiro, né? Não é muito habitado. A maioria das pessoas elas estão concentradas aqui, ó, na parte litorânea, que é essa parte na beirada, digamos assim, do mapa, né? E isso está relacionado à forma como foi desde antigamente. Bom, essa questão da maior concentração das pessoas estarem no litoral foi conforme as pessoas foram habitando, certo, o território brasileiro. Nós sabemos que, tirando as pessoas que já viviam aqui, que eram os índios, as pessoas que iam chegando de fora, para elas acabava se tornando mais perto e mais, digamos que, vantajoso, mais seguro ficar perto do litoral, até porque o meio de transporte utilizado para comércio, para saída e chegada no território brasileiro era por mar. Então, a maior concentração ainda hoje está nessa parte aí, porque muitas indústrias, muitas formas de matéria-prima ainda estão concentradas no litoral, ou então ainda fica mais vantajoso e mais próximo tá transportando esse material para os portos de onde muitos saem em navios, então fica mais próximo. Digamos que hoje em dia, se a gente fosse levar em consideração, seria o que? Menos gasto, digamos assim, certo? Não vai estar tendo que ter vários tipos de transportes, ou então o caminho não precisa ser muito longo, certo? Vamos lá para a população absoluta, né? População absoluta é o número total de habitantes de um dado lugar. O nome absoluto já diz algo, já dá uma luz, digamos assim, na nossa cabeça, né? Absoluto, certo? Então, esse número é obtido a partir de levantamentos gerais da população. Para se chegar a esse número, é necessário fazer a contagem de todas as pessoas que habitam o território analisado. E como eu já falei para vocês na aula passada, isso é feito através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, certo? De 10 em 10 anos eles fazem essas pesquisas e, como eu disse para vocês, tem diversas perguntas. E isso serve também para a gente ter uma noção em números de quantas pessoas existem, de quantas pessoas habitam o território brasileiro, certo? Como eu falei aqui para vocês, né? É feito essa tarefa, no caso, para descobrir o número total da população brasileira, fica a cargo do IBGE. O chamado censo tem a função de recolher informações como o número de homens, número de mulheres, crianças, idosos, onde e como vivem as pessoas, profissão, entre outros dados importantes. Se a gente for pesquisar, tem tudo em número. Quantos homens existem no território brasileiro, quantas mulheres, se a população é mais jovem, mais criança, mais adultos, idosos, certo? Nas próximas aulas, quando a gente vinha falando exatamente, detalhadamente sobre esse tipo de informação, vou estar trazendo pirâmides para vocês aqui também, que
a gente encontra bastante esses números em gráficos e pirâmides, certo? Aqui eu trouxe uma relação, né, dos países com a maior população absoluta, e o Brasil ele fica aí em quinto lugar, certo? Com esse número. Bom, esse número aí ele é do último censo, que foi feito em 2010, certo? Então, de 10 anos para cá, muita gente nasceu no Brasil, então esse número não é mais o número atual de habitantes do território brasileiro, certo? E o que seria a população relativa? Esse indicador demográfico é também conhecido como densidade demográfica ou densidade populacional e é obtido pela divisão do total da população absoluta de um determinado território pela área na qual essa população está distribuída. Então, população absoluta, a gente leva em consideração em todo o território o número total de pessoas que vivem nesse território, e a população relativa é por áreas, certo? Nós vamos ver mais abaixo por regiões, quais são as regiões onde tem mais concentração de pessoas. Como eu já falei para vocês, o Brasil ele tem uma grande quantidade de pessoas, só que está meio que mal distribuído, certo? Como nós vimos aqui nesse mapazinho, né, aqui, tem os lugares onde está bem brilhoso, ou seja, é onde tem bastante pessoas, e esses menos luminosos são onde tem poucas pessoas habitando esses lugares. E tem lugarzinhos aí no mapa que a gente não vê nenhuma luzinha sequer, certo? Então, tem lugares que tá, digamos que explodindo de pessoas, e outros lugares onde tá faltando gente, digamos assim, certo? Como é que a gente calcula a população relativa, certo? Então, a população relativa, para a gente calcular, a gente pega o número total da população, certo? A população absoluta, e divide pela área do território, certo? Por exemplo, Brasil, população absoluta em 2016, ou seja, 4 anos atrás já estava nesse número aí, ó, 206.081.432 habitantes. Acredito que seja esse número aí, certo? E a área que fica aí 8 milhões, ai meu Deus, esse número enorme aí, minha gente, sou horrível em matemática, mas enfim, a gente pega esse número total da população absoluta e divide pela área do território, certo? Então, vejam aqui, ó, aqui a gente tem esse número no Brasil de habitantes, 2010. 2016 a gente já tem esse número, ou seja, 4 anos atrás, esse número já aumentou, porque já se passaram 4 anos, certo? Então, a população relativa do Brasil fica entre 24,20 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Seria uma média disso, se fosse bem distribuído, ou se fosse distribuído adequadamente, seria mais ou menos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas a gente sabe que tem lugares onde não se chega nem a 20 habitantes por quilômetro quadrado. E em outros lugares, né, a gente passa de 24 habitantes, certo? Por isso que o Brasil ele é populoso, mas ele não é bem povoado. Vocês lembram da aula passada que o Brasil é considerado um país populoso, porém ele é pouco povoado, certo? Porque a distribuição do território brasileiro, a quantidade de pessoas, ela não está adequada, digamos assim. Tem lugares onde tem gente demais, outros lugares que tem gente de menos. Isso são N fatores, certo? Isso vem desde os primórdios, conforme foi se formando a população brasileira, a questão da urbanização, industrialização, tudo isso tem a ver, certo? Como a gente já viu em outras aulas, algumas pessoas elas saíam de suas regiões por falta de oportunidade de emprego e iam para outros lugares onde teriam mais chances de emprego,
certo? A população relativa, nós temos um exemplo, né? A cidade de São Paulo apresenta mais de 7.300 habitantes por quilômetro quadrado, ao passo em que várias cidades da região do norte apresentam índices menores do que 10 habitantes. São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo, não é o estado, é a cidade de São Paulo, tem mais ou menos 7.300 habitantes por quilômetro quadrado. E alguns lugares do norte não chega nem a ter 10 habitantes. Como nós vimos aqui, né, no mapa, vamos voltar novamente. Aqui essa parte do sudeste, certo, gente? Que vem, aí tem meio que uma dobradura assim para pegar essa partezinha final do mapa. Essa parte que tá bem brilhosa mesmo, assim, uma concentração maior seria o sudeste. Então, São Paulo tá aí, a gente vê. Já aqui no norte, cá em cima do mapa aqui, a gente vê que tem poucas luzes, certo? Então, como eu falei, a população brasileira, ela tá mal distribuída, digamos assim, certo? Como eu já falei para vocês, isso está relacionado à história econômica do Brasil. As maiores taxas da densidade demográfica do Brasil encontram-se na região sudeste, seguida pelo sul e pelo nordeste. Se a gente for levar em consideração a questão da industrialização brasileira e da urbanização, isso está ligado. A gente viu que o sudeste e a região sul foram as primeiras industrializadas de fato, certo? Era onde as famílias mais importantes, elas iam morar nesses lugares, acabavam ganhando um destaque, uma visibilidade. O Nordeste, por conta que tem muita matéria-prima, muitos recursos naturais, certo? E meio que a mão de obra acaba sendo barata, mas as pessoas necessitam de emprego, então é bem habitado também essa região. Aqui nós temos, como eu falei para vocês, a população relativa dividido por região, certo? O sudeste fica mais ou menos em torno de 67,77 habitantes por quilômetro quadrado. O nordeste fica aí com 27,33 habitantes por quilômetro quadrado. E o norte, a região norte completa, fazendo essa divisão, fica apenas 2,66 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, não chega nem a 3, certo? Então, enquanto uns lugares é superlotado, habitados demais, outros de menos. Por isso, também a gente liga a questão de problemas urbanos, problemas estruturais sociais. Se a gente não tem controle, digamos assim, não tem como, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples. Eu tenho um saco de ração, certo? Uma bolsinha, vamos botar uma bolsinha, né? Para 5 cachorros, por exemplo. Essa bolsinha de ração para 5 cachorros, ela vai durar quantos dias? Poucos, né? Mas se eu tenho essa bolsa de ração para um cachorro só, ela vai durar um pouco mais de tempo, certo? É mais ou menos isso que eu tô querendo explicar a vocês. Se tem muitas pessoas no lugar, chega em um determinado momento que não tem como se ter o controle para que todo mundo tenha uma vida saudável, uma vida tranquila e estável, certo? Mas isso também não quer dizer que aqueles lugares onde moram poucas pessoas, todas as pessoas lá vivem numa boa. Não. Como existe a má distribuição da população no Brasil, existe a má distribuição de recursos para a população e outros meios, certo? Que não vamos citar agora. Eu trouxe aqui a população relativa do estado da Paraíba, certo? A população, ela tem um total de 3.972.202 habitantes, dividida entre os 223 municípios do estado. Dentre as cidades mais populosas estão
João Pessoa, com 791.438 habitantes, Campina Grande, com 405.072 habitantes, Santa Rita, com 134.940 habitantes, Patos, com 106.000 habitantes, e Bahia, com 96.140 habitantes. A densidade demográfica da Paraíba é de em torno de 70,34 habitantes para cada quilômetro do estado, que acaba sendo a nona maior do Brasil. Mas não quer dizer que, como falei para vocês antes, assim como no Brasil, dentro dos próprios estados tem essa má distribuição. Tem lugares que tem gente demais, outros lugares que tem poucas pessoas. Bom, gente, a nossa aula de hoje era exatamente sobre isso, explicando um pouco mais sobre demografia, população absoluta, que é o total da pessoa num determinado lugar, no completo, população relativa por área, dividido por área ou quilômetro quadrado, certo? A gente viu como dividir aqui, né, a população relativa. A gente vai pegar a população absoluta, o todo, e dividir pela área total. Se fosse o caso de regiões, né, como a gente viu aqui, para saber essa questão aqui, a gente ia pegar a população total da região e dividir pela área da região ou do estado, certo? E assim nós teríamos mais ou menos o que seria o normal ou adequado da população relativa para aquela área, certo? Então é isso, gente. Por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.